pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um study vlog e ele na verdade é uma junção de alguns takes que estavam perdidos aqui no meu celular e todos eles formaram esse vídeo. E a primeira coisa que eu tava fazendo era imprimir um livro, que na verdade eram partes de um livro, e encadernar ele com um material de encadernação que vende na Calunga. Esse material eu indico muito se vocês têm uma impressora econômica, porque é um material barato e que funciona muito bem. É super fácil de fazer e dá para economizar um dinheiro, caso não sejam muitas coisas que você tem que imprimir e se sua impressora der para fazer esse tipo de coisa. Aí depois eu estava editando uma aula que eu tava revendo da outra semana, porque eu tava com sono e eu decidi que eu ia rever, porque essa minha professora é bem exigente na correção de atividades avaliativas. E eu tava fazendo por resumo digitado porque ela fala bastante durante a aula, então não dá pra escrever. Mas ela é a única matéria que eu opto pelo resumo digitado, porque eu realmente não acho que eu absorvo tanto quanto escrevendo. E aí eu tava vendo uma palestra da minha faculdade, da Semana da Psico, era de maternidade essa. Por mais que eu seja uma pessoa que não tem o desejo de ser mãe, eu gosto muito do tema de maternidade. Eu acho que ele envolve muitas discussões atuais em um tema só. Por exemplo, masculinidade tóxica, feminismo, políticas públicas, muita coisa, até SUS e saúde. E as pessoas exploram muito pouco esse tema. E elas não entendem ou não sabem que ele engloba muitas coisas. E é um tema muito bom de ser lido e tal. Já fiz estágio nessa área. E aí eu gravei alguns takezinhos pra vocês enquanto eu tava estudando, fazendo as anotações da palestra. Tava usando a Makuro 05 da Pentel e meu caderno da Olímpia. E aí eu fiz um takezinho mostrando pra vocês, eu atualizando o meu planejamento, que o vídeo passado foi sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem, eu planejei a minha semana com vocês. E aí, eventualmente, toda noite eu sento pra poder atualizar ele, então eu vou riscando o que eu já fiz, vou adicionando coisas que apareceram e tal. E aqui eu tava fazendo uma tabela de textos pra leitura. E eu tô tentando me organizar por tabela de textos, porque como as aulas são online, eu tenho mais texto do que o normal pra ler. E o meu curso já é basicamente uma quantidade enorme de textos e livros, mas agora tem mais ainda. E eu tô usando uma tabela. E, gente, eu tô querendo disponibilizar uns materiais pra vocês. Queria saber qual plataforma vocês gostariam que fizesse isso. Deixem aqui nos comentários, que aí eu vou estudar pra poder disponibilizar umas tabelas, uns planejamentos e tal pra vocês, até uns resumos de algumas matérias que eu tenho. E eu tava preenchendo a tabela que eu fiz. Enfim, eu ainda tô estudando ela, já achei outro quadradinho que eu quero, outra fileira que eu quero colocar. E tem dado certo até agora, mas também é uma coisa tipo o meu planner, que vai sendo atualizada praticamente todo dia. Porque vai entrando novos textos, eu vou lendo outros textos, e aí eu vou tendo que adicionar e retirar alguns que já foram lidos. Então eu tô gostando bastante até agora, tem me ajudado a me organizar e saber também qual texto eu tenho que ler primeiro, qual texto eu tenho que ler depois. E aqui nesse take totalmente desfocado, me desculpem por isso, eu tava fazendo a leitura de alguns textos e eu quis mostrar porque eu tava fazendo por leitura ativa. Esse texto tava circulando alguns termos. Eu tô tendo bastante dificuldade com esse semestre, porque tem muita coisa que envolve a teoria freudiana. E a teoria freudiana, a última vez que eu vi foi há 2 anos atrás, e agora eu tô precisando revisar bastante coisa. Então todo texto que eu pego tem coisas que eu preciso relembrar, coisas que eu preciso revisar. E aí enquanto eu li os textos, já tava circulando lá, colocando até de cor diferente algumas coisas que eu precisava rever aquele termo. E aí fui fazer um resumo pra poder ter sempre comigo esses termos agora, nesse semestre. Mas eu ainda vou fazer do resumo uma ficha, porque eu quero ter mais resumido ainda do que eu...
E aí eu comecei o resumo, tava usando a caneta Bic Intense 1.0 e a marca-texto Shadow da Pilot, que é a cinza que eu tenho amado. E eu tava usando pra fazer o resumo um livro que eu tenho, que eu comprei na Saraiva, que chama 60 Minutos pra Entender Sigmund Freud. E, gente, o conteúdo do livro é ok, não dá pra reclamar, é uma super revisão de vários termos e tal, e também da biografia dele em si. Mas, gente do céu, como eu me irritou o fato de que o livro não é formatado em ABNT. O texto não é formatado da maneira correta, e isso me incomodou demais. Eu sei que pode parecer muito ridículo para algumas pessoas, mas quem tá na universidade sabe o que eu tô falando. A gente faz tudo pela ABNT, então quando você vê fora, aquilo realmente te incomoda. E bom, eu acabei desistindo na metade e voltei e peguei o meu material de 2 anos atrás para complementar o resumo, que foi o material que eu tive aula, porque realmente comecei a surtar. O livro é bom, não posso reclamar por isso, mas não indico por causa dessa parte da ABNT, que realmente falhou. Bom, gente, aí eu usei um color code, igual eu falei pra vocês, pra marcar alguns termos que eu não tava dominando. E aí o que eu fiz foi que eu peguei as duas cores iguais, mais uma pastel e uma neon. E a neon seria pra marcar esses termos que eu não tava entendendo. E aí o pastel eu tava grifando as informações gerais. Quando tinha algum termo que eu já domino e tal, eu grifei do pastel mesmo, peguei o lápis e dei uma circulada nele, que é pra quando eu estiver revisitando o artigo eu conseguir saber que tinha um termo ali perdido, mas ele que pode ser o que eu preciso na hora, né? Técnica de color coding pode ser uma coisa muito individual, porque tem pessoas que acham super funcionais, pessoas que não acham, e pra mim é muito funcional, porque eu tenho memória visual, então o color coding me faz lembrar de algumas coisas. Mas eu uso color codings de cores parecidas para, por exemplo, textos diferentes. Então eu peguei agora um outro texto e ele foi laranja. Eu sei que tem muita gente que, por exemplo, usa color coding em blocos de cores diferentes no mesmo texto. Isso pra mim não funciona, porque aí já são muitas cores, a minha mente embaralha e eu não consigo lembrar assim. Então, usar a mesma tonalidade de cor várias vezes diferentes me ajuda. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir. Vejo vocês no próximo. Um beijo. Tchauzinho.